Paz e bem, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de hoje ilumine o seu coração. Nesta quinta-feira, em plena quaresma, a igreja abre um espaço de luz e alegria para honrar São José, o homem justo, silencioso e fiel, que acolheu a missão de guardar Jesus e Maria. As leituras de hoje nos trazem a promessa de Deus a Davi, a fé de Abraão que espera e o coração obediente de José que, sem fazer alarde, faz a vontade de Deus. É um dia para pedirmos, pela intercessão de São José, a graça de viver a fé com confiança, responsabilidade e fidelidade. Celebremos com piedade, recolhimento e esperança. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: Eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos fala sobre a promessa de Deus de que da descendência de Davi nascerá o Messias. No Salmo 88, cantamos que essa descendência durará para sempre. No Evangelho de hoje, o anjo do Senhor anuncia a José o cumprimento dessa promessa. Sabendo que Maria, sua prometida em casamento, estava grávida, ele pensou em abandoná-la em segredo. Ele queria preservar Maria, mas estava em dúvida no como proceder. Imaginem a angústia que invadiu seu coração. Foi nesse momento de conflito que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. Observe com que prontidão José acolheu em seu coração as palavras do anjo. Ele não questionou, não exigiu explicações. Sem pestanejar, sem reclamar, com resiliência e humildade, ele fez como o anjo lhe dissera. Irmãos, peçamos que pela intercessão de São José,
tenhamos também nós um coração dócil para seguir a vontade de Deus para a nossa vida. Assim como São José, que nos abramos e ouçamos a voz de Deus. Em um mundo que valoriza o ruído e a autopromoção, São José nos ensina a força do silêncio, da humildade e do serviço. Neste dia, busquemos ser mais como ele. Busquemos ouvir a voz de Deus para nos ajudar a lidar com nossos próprios conflitos e acolhamos com humildade a vontade de Deus para a nossa vida. Aprendamos com ele a confiar mais em Deus e a viver a nossa missão com fidelidade e com amor. São José, rogai por nós. O Senhor está no meio de nós. Oração. Senhor nosso Deus, que escolheste São José para ser o guardião do vosso Filho e o esposo da Virgem Maria, dai-nos a graça de seguir seu exemplo de fé, humildade e obediência. Ensinai-nos a confiar em vossos desígnios, mesmo quando não os compreendemos, e a cumprir nossa missão com amor e dedicação. Abençoai as famílias, Senhor. Abençoai os pais e mães, os trabalhadores, os que carregam responsabilidades pesadas, os que lutam para sustentar a casa com dignidade. Acolhei os que vivem em insegurança, desemprego, doença ou preocupações. Que pela intercessão de São José, nenhum lar se perca no desespero e que a esperança seja renovada. Protegei a vossa Igreja, Senhor, pela intercessão de São José, padroeiro da Igreja Universal. Guardai o Papa, os bispos, os presbíteros e todo o povo fiel. Que, a exemplo de São José, saibamos viver no silêncio da oração, na fidelidade ao nosso chamado e no serviço generoso aos irmãos. Livrai-nos das divisões, fortalecei-nos na caridade e fazei-nos perseverar na fé até a Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes na intercessão de São José, padroeiro da Igreja Universal, elevemos nossas preces ao Senhor, dizendo: pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, para que, guardada por São José, seja fiel a Cristo e testemunhe o Evangelho com coragem e humildade, rezemos. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa, pelos bispos e por todos os ministros ordenados, para que sejam protegidos, fortalecidos e conduzidos na unidade e na santidade, rezemos. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias, para que tenham paz, diálogo, fidelidade e proteção, e para que São José guarde os lares contra toda divisão e violência, rezemos. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Pelos pais, trabalhadores e por todos os que carregam grandes responsabilidades, especialmente os desempregados e aflitos, para que encontrem portas abertas e sustento digno, rezemos. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes e pelos que sofrem, para que sejam consolados pelo Senhor e amparados pela ternura de Deus, rezemos.
pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Por todos nós, para que nesta quaresma cresçamos na fé obediente de São José, vivendo a conversão com sinceridade e perseverança, rezemos. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Pai de bondade, acolhei as nossas preces e pela intercessão de São José, concedei-nos graça e proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o exemplo de São José nos inspire a confiar e a obedecer como filhos e filhas de Deus. Uma abençoada quinta-feira para você e sua família. Até a próxima liturgia diária. Se Deus quiser, paz e bem. Viva São José!